Salve Maria, povo de Deus, um excelente sábado a você e toda a sua família. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o Evangelho é Mateus capítulo 9, versículo de 35 a 38, depois capítulo 10, o versículo de 1 a versículo 1, depois versículo 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que enviei trabalhadores para a sua colheita. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes a ovelha perdida na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, ontem estivemos presentes na quermesse aqui no Recanto Espírito Santo. Foi uma festa muito boa, muito gostosa, 100% familiar, sem bebida alcoólica, e hoje é o segundo e último dia. Venha prestigiar, e hoje vai começar com a missa, 6 horas da tarde, e depois logo em seguida dá continuidade à linda festa aqui no Recanto Espírito Santo. Amados irmãos, o evangelho deste sábado, Jesus estava percorrendo todas as cidades, evangelizando, falando do amor e da conversão, e quando ele percebeu, uma multidão estava seguindo ele. E ele percebeu que o povo estava abatido, estavam cansados, como ovelhas que não têm pastor. Foi aonde Jesus olhou para os seus discípulos e disse: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma frase que realmente acontece isso muito, principalmente nas igrejas, Que a messe é grande, ou seja, tem muita gente, mas poucos são os operários. Quer dizer que poucos são aqueles que pegam no batente, poucos são aqueles que querem trabalhar, poucos são aqueles que querem dar a cara a tapa, poucos são aqueles que querem defender a igreja, poucos são aqueles que realmente querem pegar no pesado. O que mais tem é gente querendo fazer pregação bonita, e o que menos tem é gente querendo pôr a mão na massa. Essa é a grande verdade, Isso é todas as comunidades, toda a igreja é dessa forma. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala: tenho compaixão desse povo que me segue. Tenho compaixão desse povo que me segue, porque parecem como ovelhas sem pastor. Então, Jesus olha para o versículo 30, no versículo 38, Jesus vai falar: Pedi ao dono da messe que enviei trabalhadores para a sua messe. Teve um tempo que a igreja, a gente cantava no finalzinho da missa, Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, Que a messe é grande, mas poucos são os operários, E é assim mesmo. A messe é grande, poucos são os operários. Quando Jesus terminou de falar isso, ele olhou para os seus discípulos e distribuiu a eles poder para expulsar os espíritos maus, para curar a enfermidade, e enviou eles com as recomendações, Ide as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ou seja, quando Jesus olha para aquela multidão que está desfalecida, cansada, esgotada, Jesus tem uma inspiração
de dar aos seus discípulos poder para restaurar cada pessoa, para curar, e não no nome deles, mas para curar no nome de Jesus. Então eles começam a propagar essa graça, né? Eles então seguem essas recomendações de Jesus e começam então a curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E Jesus fala: de graça recebestes, de graças deveis dar. Mas, irmãos, o que mais a gente vê por aí são missionários católicos, tanto evangélicos, que cobram horrores para vir fazer uma pregação, horrores para vir apresentar uma peça de uma música e tal, horrores. E Jesus vai falar: de graça recebestes, de graça dá. Lógico que tem despesa? Tem. Uma vez eu trouxe um pregador aqui, muito famoso aqui na nossa paróquia, e ele cobrou apenas ajuda de custo. E enquanto tem muitos que cobram horrores para ir numa cidade, falar 1 hora, 40 minutos e já vai embora, né? Então, Jesus fala para cada um de nós hoje que nós somos enviados para levar esse evangelho, levar essa palavra, principalmente àqueles que necessitam, principalmente àqueles que já perderam a esperança, principalmente àqueles que estão atribulados. Deus abençoe, que você tenha um excelente sábado. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe.